Hello! O que é inglês básico? O que é inglês básico? Muitas pessoas pensam que sabem o que é inglês básico, mas elas não sabem. E hoje eu vou explicar para vocês o que é o inglês básico, com base no padrão internacional. Sim, existe um padrão internacional que define o que é o inglês básico. Não vem com esse nome, porque o Common European Framework, que é o padrão internacional de quem fala qualquer idioma, não só o inglês, define o que cada falante deve conseguir fazer, se expressar e comunicar em cada nível. E muitas pessoas falam, eu tenho inglês básico, mas eu sei falar meu nome, ou se apresentar ali de forma fácil. Isso não é só isso que o inglês básico faz. Então, antes da gente entender, da gente falar que tem o inglês básico, vamos saber o que é ter o inglês básico, e talvez você ainda não tenha ou já tenha. Então, o Common European Framework, que é o padrão internacional para os idiomas, ele define o que é que você precisa falar e conseguir comunicar para ter o inglês básico, ok? And what is that? Eu estou aqui, como boa teacher que sou, com as minhas anotações para não deixar escapar nada para vocês. E o Common European Framework é isso aqui, ó. Ele define aquilo que fala quando vocês veem, o que é um A1, um A2, um C2. Eles são os níveis de inglês. Então, o nível básico seria o A1, right? A1. O que o A1 tem que conseguir fazer? Falar o alfabeto, conseguir pronunciar, soletrar o seu nome, conseguir soletrar palavras aleatórias, não só o nome. Contar em inglês, então falar o seu número de telefone, contar coisas que você tem, contar objetos, contar lugares. Isso está dentro do inglês básico. Responder e fazer perguntas com W8 questions. O que são W8 questions? É perguntar o que, onde, quem, quando, ok? Então, isso são W8 questions. Então, é você saber fazer e responder perguntas. Não só responder, mas também fazer. O que mais? E aí você vai fazendo check para saber se seu inglês está básico ou não. Isso aqui é considerado básico quando você faz isso com tranquilidade. Você tanto fala quanto entende. Alright? Porque senão você está sendo fluente só em uma habilidade, que é só falar ou ouvir. Você precisa ouvir, falar e entender. Next, talk about themselves. Então, falar sobre você e outras pessoas, usando o verb to be. Teacher, mas eu aprendi verb to be 10 anos na escola e saí de lá sem saber. Para o seu inglês ser básico, você precisa saber usar direito. E não só falar, I am Fernanda, my name is blá blá blá. Não. I am Fernanda, he is João, she's Maria, she's my friend, we study together. Falar sobre as pessoas e sobre você, ok? Então, falar delas no presente, não necessariamente no passado, mas no presente. Usar adjetivos simples. O que são adjetivos? São características para falar das pessoas. Ela é uma pessoa inteligente, ela é legal, ela é loira, ela é morena, ele é legal, ele é inteligente, ele é trabalhador, ele é honesto, ela é honesta, ok? Falar das outras pessoas e dar adjetivos a elas, ok? Então, isso faz parte também de um inglês básico. Se você não consegue falar das outras pessoas, desculpa te frustrar, mas, eu te desapontar, mas o seu inglês ainda não está nem no nível básico, right? No nível A1. O que mais você precisa saber para que o seu inglês seja básico?
Ask questions with the correct word order. Não adianta só fazer perguntas soltas, mas fazer perguntas com a ordem correta. E aí entra a parte gramatical de saber usar os auxiliares. Saber que quando eu vou perguntar para você, você gosta de café? Eu saber que se eu estou afirmando, eu falo you like coffee, mas se eu estou perguntando, eu falo do you like coffee? Se eu estou falando de uma outra pessoa, does she like coffee? E saber usar isso corretamente, isso faz parte do inglês básico. Falar sobre a sua rotina e sobre a rotina de outras pessoas, falar sobre fatos. Então, eu gosto de música, eu escuto música, minha música preferida é tal, eu faço tal coisa todos os dias. Falar sobre a rotina e hábitos, ok? Falar sobre frequência também. Sometimes I work in the morning, sometimes. Usar esse tipo de linguagem. Então, falar sobre esse tipo de coisa. Isso está no inglês básico, ok? Se você ainda não consegue utilizar esse tipo de estrutura, você ainda precisa trabalhar no seu nível básico, ok? Quando eu digo que básico, gente, é aquilo, é a base, né? O básico não é uma coisa que é pouco, é a base do idioma. Se você tiver tudo isso, o básico bem construído e conseguir fazer tudo isso, o seu avançado, o seu intermediário você vai arrasar no inglês. Mas isso aqui precisa estar muito bem sedimentado. Isso não significa que você vai falar como um robô. Quando você sabe isso aqui muito bem sedimentado, quando você sabe isso muito bem, que foi muito bem construído, você vai conseguir usar isso daqui no seu dia a dia com tranquilidade, né? E vai aprender as outras coisas com mais facilidade também. Você vai conseguir, uma pessoa que com nível básico consegue diferenciar plurais e singulares e usar corretamente. Não adianta só saber usar, mas só saber o que é e não saber usar. Usar isso com tranquilidade, ok? Então, diferenciar e saber se vai um a or an, se você usa the, se você não usa the na frente de uma palavra. Isso está no nível básico. Você não pode falar que você é um intermediário se você não sabe usar esse tipo de estrutura ainda. Se você tem dúvida se você usa the ou se você não usa the. Se você usa a ou se você não usa an. Isso não pode acontecer com quem não é nível básico. Isso é nível básico, ok? Falar, dar ordens e receber comandos, alright? Dar e receber ordens e comandos. Entender as regras. Entender regras é você conseguir ler um manual que fala inglês. É conseguir você entrar ali dentro do avião e conseguir saber, entender as ordens, os comandos que a pessoa está te dando. Isso está no nível básico. Falar sobre ações que estão acontecendo agora. Então, now I'm talking, now I'm making a cake. E entender isso quando as outras pessoas dizem também. Isso vai ser com a maior fluidez do planeta? Talvez ainda não. Mas você precisa conseguir entender e fazer isso, conseguir comunicar esse tipo de coisa. Conseguir falar sobre memórias, um pouco pelo menos, sobre o que você fez ontem, o que você gostava de fazer quando você era criança. Esse tipo de coisa está no nível básico. Então, eu recebo muitas pessoas falando assim: eu tenho inglês básico. E eu pergunto para a pessoa, né? Eu sempre pergunto, mas o que é esse inglês básico, né? O que você consegue fazer com o seu inglês básico? Porque muitas pessoas acham que inglês básico é você falar hello, how are you? My name is Fernanda, nice to meet you. Isso não é inglês básico. Isso não é inglês básico. O inglês básico é você conseguir fazer tudo isso aqui que eu acabei de falar. É você saber falar seu nome, falar de outra pessoa, conversar com alguém, falar da sua rotina, falar dos seus hábitos, da frequência que você faz as coisas, falar de tudo isso. Isso é nível básico. Hello, hello!
E o que mais? Não é só isso que é o nível básico. Então, ai meu Deus, teacher, estou aqui fazendo um checklist e eu achava que eu tinha inglês básico e eu não tenho. Tem uma colega que chama esse inglês aqui de nível fraldinha. E ele é o nível mais básico. Eu coloco ele como nível base. Eu brinco que ele é o nível base. Porque se você tiver falhas nessa parte aqui, o teu inglês provavelmente lá no avançado, intermediário, ele vai continuar tendo falhas. Então, você precisa ter essa base bem construída. E você não precisa ter vergonha de recomeçar, porque se isso aqui não estiver sólido, o restante também não vai estar. I'm sorry to say that. E o que mais você precisa ter de prática, né? Para você ter o inglês considerado como básico por um padrão internacional. Saber falar sobre o que é das outras pessoas. Então, Fernanda Scar, saber utilizar essas estruturas, né? De falar das coisas de alguém, falar sobre posse. Falar sobre coisas do dia a dia, onde elas acontecem, quando elas acontecem. Não é só falar, I like to work. Não, I like to work em tal lugar, em tal período, com tais pessoas. É você fazer ideias completas. Não só, I like to work, my name is fulano. Não. Pedir e dar permissões. Pedir e dar permissões. Isso faz parte de você ter um nível básico, ok? Não fazer, não se confundir mais se é he, se é she, se é it, se é they. Isso está dentro do nível básico. É você não confundir os pronomes, as pessoas. Falar, conseguir falar sobre seus hobbies, sobre o que você gosta de fazer, sobre o que você não gosta de fazer, sobre as suas atividades. This is basic English, alright? Entender as diferenças quando você usa um do, quando você usa um did, quando você usa um is ou quando é um are. Não confundir mais essas coisas. Isso é nível básico, ok? Falar de como você se sente, do que você gosta, como você está sentindo naquele momento, se você se sente triste, falar sobre as suas emoções in English. This is basic too. Falar do passado com um pouco mais de variedade. Então, where were you yesterday? At home. Oh, yesterday I was at home eating something. So, com mais variedade, ok? Conhecer os common verbs in the past. Então, conhecer, ter uma gama maior de vocabulário de verbs in the past and present. E principalmente os irregular verbs. Porque muitos... O que são irregular verbs? Quando tem um verbo em inglês, por exemplo, eu estudo, I study it. I work it. But, isso são regular verbs, são verbos regulares. Os que não são assim é como o eat ou drink, que quando eu falo no passado, eu não vou colocar ed, vou formar uma outra estrutura. Então, no caso do eat, vai ser ate, drink, vai ser drank. Saber isso faz parte do nível básico. Describe a place. Describe a place. Descrever um lugar. E não é descrever um lugar falando, descrever um lugar. In my house have. Não. In my house don't have nada. Porque quem tem posse de alguma coisa são as pessoas. E se a casa não é uma pessoa, na casa, dentro da casa, há coisas, ok? So, usar there is and there are to describe places, ok? E, teacher, mas eu sei escrever e eu entendo quando eu estou lendo ou quando eu estou ouvindo, mas eu não consigo falar. Não. Para você ter o seu inglês considerado básico, você tem que ter a mesma... Você pode ter o inglês básico na fala, né? 1 a 1 na fala e 1 a 2 na escrita ou na leitura. Mas, para você ter a sua fala como básica, você tem que conseguir comunicar falando isso aqui também. E num fluxo natural, assim como a gente está conversando aqui, ok? This is basic. Falar sobre comida, falar sobre frutas, falar sobre comida, sobre dinheiro, saber diferenciar o que é countable and uncountable. Em inglês,
a gente tem muito mais essa variação do que em português, de coisas que a gente pode contar. Por exemplo, news. Você não pode falar, eu vi um new na TV. News é sempre news. É saber que quando eu vejo notícias, uma que eu quero falar que eu vi uma notícia na TV, eu vou falar, I saw a piece of news. Eu não posso falar, I saw a news. Não, isso não existe, ok? É saber esse tipo de coisa. Information. É saber que I need some information. Que informations não tem também, ok? Então, saber esse tipo de coisa é nível básico. Alright? É saber que glasses são dois, então eu não posso falar I wear a glasses. I wear a pair of glasses. Ok? Então a gente precisa saber disso para que o nosso inglês seja básico, ok? Então, quando você fala assim, eu tenho meu inglês básico. Se você não sabe dessas coisas que eu estou falando aqui, se você não consegue comunicar isso com tranquilidade, desculpa, mais uma vez, né, te desapontar, mas o seu inglês não é nem básico. Se você consegue só ler esse tipo de coisa, você não consegue falar, o seu inglês também não é básico na sua comunicação oral. Você precisa saber isso aqui para o seu inglês estar no nível básico, para você passar do A1 para o A2. Se você não consegue fazer isso aqui, você ainda está no A0, que é o Pre-A1, né? Que você sabe algumas coisas, mas você ainda não consegue comunicar isso aqui. Falar, comparar. Saber que, por exemplo, I use better, best para falar de melhor. Então, o que eu falo? I have a better pencil than this. Que eu tenho um melhor do que esse. Ou this pen is better than this pencil. Então, que essa caneta é melhor do que esse lápis. Agora, se eu quiser dizer que o melhor é best, é eu ter clareza disso. Isso aqui faz parte de ter um inglês básico, é você saber comparar coisas, ok? Talk about future plans in a simple way. Então, falar de planos futuros, falar do futuro de uma forma simples. Então, tomorrow I'll go to the beach. Tomorrow I'll go to the beach, ok? Tomorrow I'll go to the beach. É falar, é saber fazer esse tipo de estrutura, não falar I go to the beach tomorrow, ok? É saber falar I'll go to the beach tomorrow. É saber falar de future plans in a simple way. Não só com will, mas com going to também. Alright? And falar um pouco sobre o futuro. Isso tudo aqui é inglês básico, eu não estou inventando. Isso aqui é do Common European Framework, é o nível internacional. Se um dia você for fazer um intercâmbio, quiser fazer um intercâmbio e você for fazer um teste, porque sim, todas as vezes que a gente vai fazer um intercâmbio, a gente faz um teste lá. Se você não fizer isso aqui, né, se não cumprir todos esses steps aqui, com tranquilidade e fluidez, você é colocado no nível antes do básico, porque para você ser considerado um nível básico, você precisa disso aqui. E o que é o nível básico no CEFR? É o A1. Quantas horas você precisa de prática efetiva para chegar nesse nível? Segundo o CEFR, para você chegar, para você alcançar o Pre-A1, ok? Que é para você conseguir, né? Essa primeira parte aqui, depois ir para a segunda, você precisa de, no mínimo, 100 horas de prática efetiva. E o que é uma prática efetiva? Prática efetiva é você realmente estar ali, praticar o inglês, entender o que é errado, o que não é, o que é certo, o que realmente é utilizado, o que pode ser cortado no dia a dia. É você conseguir fazer isso com tranquilidade. Sempre vou repetir a tranquilidade, porque quando você sabe e você se sente mais seguro para falar. Um erro ou outro pode acontecer, mas você consegue identificar que aquilo não está certo. Isso não te causa pavor, ok? Então, resumindo, o que o inglês básico tem que conseguir fazer, né? E realizar, e comunicar, e entender. Consegue entender e usar as expressões do dia a dia e frases básicas
e frases básicas. Se apresentar e apresentar outros. Consegue fazer perguntas sobre a pessoa, sobre os outros, né? Sobre ela mesma ou sobre os outros. E coisas que ela tem. Consegue interagir com outras pessoas, né? De uma forma simples, mas compreendendo tudo isso aqui. Então, repense quando você diz, meu inglês é básico, meu inglês é intermediário, se você realmente consegue fazer isso aqui. Se você consegue fazer tudo isso que a gente tá vendo gravado, né? Já vai fazendo uns checks aí no que consegue fazer, porque se você não consegue cumprir tudo isso, o seu inglês ainda não é básico. Ok?